Yeah. Lazo da number zu tsamala ani tombodela an samdrash de leixo. Então, primeiro de tudo, bom dia a todos vocês e bem-vindos. Ani da gonda shuyechila ngoni jena charam solaya parche dunta dawa chike dunta niba dela parche ya yo meno. Niba ina ga suti bori dela lega mamono jini dawa tari binde za ina parche yoma somos. Patila gonda shuye inteni jima dawa nani parche dunta niba da ta kursulu dunta niba ya yo na dunta niba nalo la kazu tutu ani temena dunta sumbaga nana. Cortou a cair na nossa canto do dia 11. Bom, primeiro de tudo, bem-vindo a todos vocês. Esse encontro que a gente tem mensal, a gente está planejado fazer, sempre teve planejado fazer a cada segundo domingo do mês. Mas porque o segundo domingo do mês, ou seja, domingo passado, a gente teve acabou tendo outras, né, outras urgências. Então, por isso que a gente não conseguiu se encontrar domingo passado, tá? Então, só para pedir desculpas, mas o quanto a gente pudesse encontrar cada segundo domingo do mês, é melhor, sim. Yeah. A dine tambo ngole ya, re tambo ngole chira. Azumo toda. Odin colete shi. Bom, então, antes de começar, a gente gostaria de apresentar, né, quem são essas pessoas que estão aqui conversando com vocês, da onde que etc. Algumas pessoas já devem conhecer, outras pessoas perguntam sempre, então a gente gostaria de falar de uma maneira bem breve, né? Então, primeiro de tudo, aqui vocês têm o Geshe Gyaltsen Serin. O Geshe Gyaltsen Serin é um monge tibetano, né, vindo diretamente lá do Tibete, da região de Kham, no Tibete, em 88, e ele veio, né, ele se exilou aqui na Índia, né, a gente mora aqui na Índia, para alcançar a educação, para ele realmente, ele veio atrás de um ensino em educação na parte da psicologia e da filosofia budista, tá? Por isso que ele acabou se exilando, né, veio escapado do Tibete, né, caminhando pelas montanhas dos Himalaias por um mês. Depois ele alcançou Nepal, Índia, e aí ele entrou no monastério por 23 anos. O curso de psicologia budista dura 23 anos. Então, durante esses 23 anos, ele focou completamente a sua vida só para esses estudos, para essa prática, para essa internalização. E depois, nos últimos 10 anos, 10, 11 anos, ele veio aqui para o norte da Índia, né? A gente mora aqui nos pés dos Himalaias indianos, onde ele é um dos responsáveis pela filosofia budista, pelo setor de educação da filosofia budista, aqui numa escola do governo tibetano exilado aqui em Dharamsala. Tá? E o Geshe Gyaltsen, assim como todos os outros monges e budistas, ele estudou todo esse tempo, absolutamente focado nessa parte da psicologia, e não só estudo teórico, mas através de debate, através da prática e da internalização. Então, é uma grande escola, não só como se fala aí no Ocidente, que é a mesma graduação de um PhD, mas não é um pós-graduando, né? Não é um PhD, é um pouquinho mais, que durou uns 23 anos esse curso. Então, só para vocês saberem que tipo de formação e educação tem, então para vocês aproveitarem também e fazerem todas as perguntas para alguém com esse know-how, tá bom? E ele, um ano e meio atrás, ele decidiu, junto com seus conterrâneos, os demais geshes, né? Geshes é o título dessa graduação de 23 anos, com os outros demais geshes da região dele, eles decidiram aproveitar esse conhecimento tão profundo que eles têm, não só religioso, budista, mas da parte psicológica e de vida, para ajudar as demais pessoas, independente de crédito religioso, independente de nação, etc. Então, eles decidiram fundar esse grupo que se chama Shide, né, que é para beneficiar todas as pessoas, independente da nacionalidade, crédito religioso, enfim. Né? Então, por isso que aqui se dá aula, seja de psicologia, de forma mais secular, de budismo mesmo, ou de idioma tibetano, enfim, tá? Então, esse aqui é um grupo fundado por eles, e eu sou aluna deles há 10 anos, sou brasileira de São Paulo, mas há 10 anos moro e estudo aqui, né, em Dharamsala, estudo aqui essa psicologia, e aí por isso estudando o budismo e tal. Hoje também moro no monastério, também faço esse curso de Geshe, estou na metade desse curso. Então também me dedico não só ao estudo, mas também a ser a ponte
não só com os estrangeiros em geral, mas sobretudo com o meu povo, o povo brasileiro, para ser beneficiado dessa filosofia maravilhosa, não para tornar budista brasileiro, não, mas sim para levar desse conhecimento tão profundo, tão precioso, o benefício desse conhecimento tão precioso para a nossa gente, tá bom? Então é isso que a gente gostaria de apresentar. Esse aqui é um grupo que é totalmente voluntário, né? Então a gente trabalha aqui, mora aqui, eles moram aqui, eu moro no monastério, com o objetivo de beneficiar aos demais. Só isso. Então quem quiser ajudar é super bem-vindo. Quem não puder ajudar também não tem nenhum problema, desde que ouçam bem os ensinamentos e tentem botar na prática e se encontrem um caminho mais feliz, mais contente na sua própria vida. Tá bom? Então é isso, essa apresentação do Shide, do Geshe Gyaltsen Serin e da monja, tá bom? 그래서 다 담보 가서 뭐래야 지금 아주 소소 셈바 홀로 차비 체도당 아니 셈바 가르레지 가나 지금 남도 남도 마용 위치에도 아주 까마가지리나 운정 공야디 보인다. Bom, então antes da gente começar a aula mesmo, o nosso encontro hoje, vamos focar um pouquinho na respiração por alguns segundos, só para reduzir um pouquinho essa nossa mente muito agitada, muito falante. Então, por favor, sentem tranquilos e contem a sua respiração. 라서 당어서 다 들이가서 처음부터 존네 쭉 가르쳐 거래라고 있나 당어서 지금 아주 처음에 란신 간이지 요래서 아주 처음에 대원돌라 등을 먼저 아니 샤다 차디어 송자 아주 지 탑식으로 가르쳐 거래서디 아르초래야 대화 용톱 등을 세톱 다던데 디게 탑시지 아주 제대로 그래. Bom, então todos nós temos um ponto em comum muito forte, que é todos nós queremos exatamente a mesma coisa, independente da nossa filosofia, o que for, todos nós queremos exatamente o quê? Ser feliz, a gente quer um bem-estar. E a gente batalha por isso o tempo todo, todos os nossos dias, a nossa vida, a gente faz ações, a gente se engaja em ações para quê? Para conseguir um bem-estar e evitar qualquer tipo de mal-estar. 당하루 졸래야 대화세야 주 대화들라 가져 요래 등월들라 주 가져 요래 시디 다 대화들이야 리처 대화단 심처 대화 등월라야 리처 등 가자 등월라야 리처 등월단 심처 등월을시니 오다들이 용어 요래. E lembrando que tem dois tipos de bem-estar, que é o bem-estar físico e emocional mental, assim como também a gente tem dois tipos de insatisfações ou mal-estar ou sofrimento, que é o sofrimento físico e mental e emocional. 다 임바이나 알죠 리처 대화단 리처 등월세야 세르와단 리처 대화도 용어래야 주 가르라티니 용투레스 칠로건 트켄도 솔레티니 페나 고르모다 벤저르단 캄바야보다 돈다 멘준 트켄라 소바 야보요바이나 리처 그 등월다 다다 세르투고요레 리처 그 대화다 다다 용투고요레. E pro nosso bem-estar, ou nossa felicidade, ou nosso bem-estar físico, da onde que vem esse bem-estar físico?
de coisas materiais. Então, seja de boas condições financeiras, boas estruturas, bons objetos materiais. Através desse contato, a gente tem sim, a gente consegue alcançar sim um estado de sensação física prazerosa ou bem-estar físico. 야. 다나 싱거 리서드 둥어더 벤절 라틴이 세르와다 첼로 어떤 티겔 라틴이 세르와 나싱거 아니 페나가 좀 셈스르 둥어더야 첼로 벤절 tanti latina já já tá mais certo o yorevesen o date certo o yomares. Mas se a gente se perguntar, se a gente refletir só através do alcance dessa sensação física prazerosa, ou de felicidade no nível físico, a gente consegue se sentir completamente completo ou feliz emocionalmente? Não, né? 다 나싱거 셈스르 대화대양 주 벤절 라틴이야 já também um tudo yorevesena date desde calika o yong yore. 벤절 라틴이 셈스르 대화 대양 tudo yorevesena. Assim como também só através de uma boa condição física, a condição financeira boa, a gente consegue alcançar aquele bem-estar emocional, mental, não, né? 야, 제가 드리는 소자 다 원나 셈서 대화대 용야당 셈서 그 등월도 세리알라 쭉 가르틀 때니 제고 요레스 라로 소소고 탑시지 라로 소소고 삼로당 소소고 셈도 소소고 다고 제비 토니 용톱 제고 요레. Como que a gente realmente quer e busca esse nosso bem-estar emocional, mental. Então, o que a gente tem que fazer é aplicar as melhores técnicas ou buscar o melhor modo de alcançar esse coração em paz, esse coração tranquilo, que é a felicidade emocional, mental e emocional que a gente fala. E como acontece isso? Como que a gente consegue alcançar isso? Através de transformar o modo que a gente percebe as coisas, o modo que a gente pensa. 야, 다 소소고 셈도 소소고 다고 잡토야다 소소고 셈도 홀로 당대지 십대 용와라 탑람 가르고 그래 라바이나. E qual que é o modo, o melhor modo então para pensar, para corrigir a forma de pensamento, para conseguir realmente um coração muito mais tranquilo e mais contente? 다디 탑람들 빼나가 좀 남비 좀 첨보도 속에 나올라 하진 그 탑람 mambo송 요래. Dentro das próprias escrituras da psicologia budista, tem milhões, se mostra milhões de métodos para isso. 다 나신가 출리 잔다 그때니 정도 소나로라 이마이나야 아니디 탑시 직선발 홀로 용야다 어디서 그 탑시 mambo송 요래. Assim como também outras religiões, cada religião tem o seu modo, né, de pensar e de alcance a um coração mais tranquilo de maneiras diferentes. 다 이마이나야 주치셔대 아니 남비 정도 나로라야 아주 딘디게 직소소가 삼로데 야보지 용알이야 탑람 직가르레자 내가 주디니 송송용 거예스. Mas dentro da psicologia e filosofia budista, o principal modo, se a gente concentrar, né, ou abreviar todos os métodos, as técnicas apresentadas, se a gente abreviar ou concentrar elas, a gente pode apresentar elas em 3 modos. 야. 다 숨도 가르레 라바이나 아니 라바 숨 제니 다 돈다 마 뒤냐 내가 참아 뒤오니까 라바 숨 그냥 렌시 딜리치 송용 거래. Esses 3 modos são conhecidos como as 3 técnicas superiores, ou 3 práticas superiores. 야. 다 라바 숨도 가서 올려야 되지 슈사레 가르레 라바이나 수름기 라바 딩인지기 라바 셰르기 라바 Isso 예숨들이. eu já falei os meses anteriores, que essas 3, o que a gente conhece como as 3 técnicas ou práticas superiores, são a prática da conduta, a prática da concentração e a prática da sabedoria. 야. 오나다 수름기 라바 딩인지기 라바 셰르기 라바지나 가르라고 요래 라바이나. E o que significa isso? O que significa esses 3 treinamentos superiores em conduta, concentração e sabedoria? 야. 배낭아르 좀 멋세게 나올라 안가서 미 간디지고 그래 람나 름바 담보들이야 미 zambo지다 미 약보지고도. Porque na realidade nessa vida, nesse planeta, o que a gente precisa? Precisa de gente boa. E o que significa ser uma pessoa boa, de coração bom? 배나 저런서 보서 모습 소인 바이나 창사자비 까블이야. 소소소라 나마다 막바 미 zambo지다 미 약보지라나
가그레 마토 미 득자지 미 교방에 바지 야나 미 삼방에 바지라나 기보요 말봐. Vocês que são leigos, então vocês buscam os seus cônjuges, certo? Os seus parceiros. Então, se vocês estão procurando um parceiro, ou quando estão procurando, ou quando procurem seus parceiros, seja um rapaz ou uma moça, etc., independente de quem vocês quiserem procurar, vocês vão querer procurar uma boa moça ou um bom rapaz, com boa conduta, com com uma boa conduta, uma boa postura. Vocês não vão querer, eu tô morrendo de vontade de me relacionar com uma pessoa, com um rapaz horroroso ou com uma menina de má conduta. Vocês não vão querer isso, certo? 다 장사다 딘디 칼레 카자 카자 마시네 아주 남샤 준댕 소소 니마레레 나 마세가 나로 소소 로로다 드로 어딘디 미드 미상보지다 미야보지 요바이나 소소 아니 고 레가 제사이나레 가와이나요 기보지도 E esquece exemplos de relacionamentos ou de cônjuges, etc. A gente quer se relacionar o tempo todo, a gente quer se relacionar nessa vida com pessoas bondosas, com pessoas boas, bondosas, com aquela vontade genuína de ajudar. Então, independente de quem que a gente se encontra, com que pessoa a gente mantém um relacionamento diário, seja no trabalho, etc., a gente tem essa vontade, tem o gosto de dividir o tempo com uma pessoa boa, certo? 노야 다 딘디 미상보지다 미야보지 용와라 수가르레스 디가라 제자 출침 제아텔레티니 미상보다 미야보 제아데 용투기요레 E a gente aqui está falando uma boa pessoa, um bom dia, uma boa pessoa, etc., uma boa, amorosa, respeitosa, etc., mas como que essa pessoa se torna essa pessoa bondosa para a gente, ou uma boa pessoa para a gente? Porque ela respeita, ela tem uma boa conduta, ela tem uma boa disciplina, uma boa conduta. Através de uma boa conduta que a gente acaba julgando essa pessoa como uma pessoa boa. 가네진이 용투기요레 라바인 E como que ela faz 출침 isso? 제아데 나조라 요비 류나 이슴도아 나조고 류나 이슴 디그토니 남게르 옛날에 까자셰당 옛날에 아니 삼로 당당데 두아지 차송바 있나 미드 미상보지 민행바지다 미드까지 차노 그러봐. Porque quando a gente. Como que ela consegue se transformar? Por que a gente acaba nomeando essa pessoa ou criticando essa pessoa como uma pessoa boa? Porque todas as ações que essa pessoa tem das três portas, ações de corpo, palavra e mente, ou as suas atitudes físicas, a sua palavra e a forma de pensar são todas virtuosas, ou pro lado positivo. Se ao invés disso, essa pessoa ela acaba se manifestando ou tendo atitudes, pensamentos não virtuosos para prejudicar, etc., então, obviamente, naturalmente, como que a gente acaba julgando essa pessoa, percebendo essa pessoa como uma pessoa má? 야. 다 딘디 딜리 도테 까자셰당 그 돈이나 여보 류가 남겨 기당 그 돈이나 여보 아니 삼로 당당데 여보지 용위 탑람들 가라 용거레스 디가 출팀 제아도 용거레 Então, para transformar essas ações, essas atitudes físicas, verbais e mentais ou pensamentos, então a gente quais são as atitudes ou como transformar, que forma pensar, aí sim tudo isso está apresentado nos textos do treinamento superior em disciplina ou em conduta. 다 넘어져요 출팀 제디가 지금 갈래하고 딘일라 삼로 당고 말해 E não precisa pensar alguma coisa muito difícil, não. 나로서 니마레레가 아니 소소 야컵 그팀 간에 요바 아니 초바 그팀 가려 요바 소소 마상 그팀 가려 요바 돈다 뜻어도 다다다다다다 지키 되어 있나 대형 수팀지 차요레스 로드라이나 로드라 팀도 다다 키어 라소바 어디 지와이나 그 수팀지 Quando a gente fala sobre disciplina ou conduta, não é para pensar alguma coisa muito longe, distante da gente, não. Para ser uma pessoa com uma conduta correta, é só pensar onde você está, onde você mora naquele momento e quais são os ambientes que você frequenta naquele momento. Quais são as regras dos lugares onde você frequenta? Digamos assim, se você é estudante, quais são as regras da escola onde você frequenta? Você respeita as regras?
do país onde você vive, você respeita as regras e as leis do país onde você vive, da vizinhança ou do prédio onde você vive. Se você é uma pessoa conhecidamente como ser respeitosa, respeitar todas as regras e as leis de onde você vive, naturalmente você não só transpira conduta positiva, quanto você é percebida como uma pessoa boa por ter uma conduta correta. 단 너르디 샤바이나 가니지 고 요레라 바이나 마르조 나기 고니 가자 시 고야 란다 젠라야 펜도 요비 가자데 시 가자 시 고야데 시에즈디 시 모고데 마시즈디 카르라 오레즈나 단다 아니 수수 지 란젠라 펜비 가자지 임바이나 데다다 시 란젠라 펜비 가자메나 데 마시바지니 오디니 제나 나기 고니 수tim 데 송고요. Fazendo uma revisão, então a primeira, dentro desse treinamento em conduta, a gente tem 3 tipos de treinamento em conduta, das 3 portas, que é o treinamento em conduta verbal, física e mental, certo? Para o treinamento da conduta positiva verbal, principal, se a gente puder reduzir, se a gente puder abreviar, você fale somente o que realmente pode ajudar as outras pessoas. E não fale muito. Então, atenção com a sua fala e fale somente o que vai ser beneficioso. 야, 다나싱가 리지고니 바이나야지 랑신 카노라 노피가 남줄 리고니 남줄 디캬페나 동바가 남자 기타이나리 가레바이나 오 딘디그식도 마체바체 소소그지 랑신 참말야지 나완 로비가 리지고니 남줄 디키바이나 다가랑 리지고니 술치 제아디 차위요레 Ficar só expressando a sua própria opinião, só para você ser ouvido, ou que a pessoa saiba da sua opinião, na realidade não necessariamente é beneficioso. Então, fale estritamente o necessário para evitar qualquer tipo de problemas. Isso é a parte verbal. A parte física, né, ou seja, a conduta física, se a gente puder resumir, o que é uma boa, como é que a gente começa a treinar a nossa conduta, retreinar a nossa conduta física para o lado positivo, atender como que a nossa conduta física, como que a gente está se expressando usando o nosso físico. Às vezes a gente está mostrando uma face, né, um rosto mais duro, um olhar mais crítico, criticando, julgando negativamente as pessoas. Cuidado com isso. Então, como que você transmite as coisas que você está pensando, sobretudo para o lado negativo, evitando, cuidado com isso, para evitar qualquer tipo de ofensas ou ambientes, uma atmosfera insatisfatória ao seu redor. 다나싱가 지금 소소 샘거 삼로 당당 그 돈이 바이나지 지금 나르겨 차도 젠셈 라소바 어디니 마제와제 소소 카르레스 디간이야 젠레야 지 약보존나 가와곰 라신 간이치레 바이나 지 약보존나 가와곰 마다 지 젠레야 디니 제와 젠라 펜강 토토 페마토는 게 노끼기 미 삼바루 디니 삼로지 당바이나 다 샘거고니 수침 송 제아 차비 E o terceiro pilar do treinamento em conduta é o treinamento em conduta mental e emocional, mas sobretudo mental. O que significa isso? Mental e emocional dentro da psicologia é o mesmo, né? O que é isso? É como que a gente, quais são as intenções, as motivações com que a gente atua no dia a dia. Se na realidade a gente passa o dia inteiro atuando baseado em inveja, em arrogância, em raiva, em excesso de apego, etc., na realidade todas as ações físicas e verbais elas vão acabar sendo poluídas por isso. Se você acaba, primeiro, sendo conscientes, né, sendo conscientes que na realidade esse tipo de atitude mental existe e conseguir frear isso e transformar a sua atitude mental para uma atitude mental mais amorosa, mais compassiva, com vontade genuína de poder ajudar as outras pessoas. Isso você não consegue ajudar, ao menos ativamente você se evita as atitudes de causar algum prejuízo às outras pessoas, só isso já é transformar os seus pensamentos para o lado positivo. 다 딜리 추tum야 데제 지 토아까지 시바이나 가장 아주 먹기지 보기 수팀즈네 다 디고 콜레 가장 alguma justiça. E isso a gente acabou falando nos 2 últimos encontros, né? Sobre esse primeiro treinamento, que é o treinamento da conduta, né? Então, isso até o mês passado a gente concluiu esse pilar do treinamento em conduta. 다 디링 돈다 가르레스 디가나 가서 미 상보 다 미 약보
제아디가 용와라 탑람도 가르해지디 제자 수집 제아디가 거다 가상마마디소 나노라 주선바지니 디리 값서 바바 가르고레지 다미 템보스 미 상보지다 미 약보지 임바이나야 미 템보지 메바이나 랑식 템보지 메바이나 콘드기 요마리 어디서 미 템보 용이 탑람들 가르고레지 아들이 디리가 졸업센데 Então, isso a gente veio discutindo nos 2 últimos meses, né? Qual que é a vantagem, a importância de se tornar uma boa pessoa e por que que é importante se tornar uma boa pessoa e como se tornar. Então, a gente falou dessas 3 condutas, né? De corpo, palavra e mente. Então, esse é o primeiro pilar, né? O primeiro pilar dos 3 treinamentos, dos autos treinamentos, que é o treinamento em conduta. Mas não adianta só ser uma pessoa boa ou uma pessoa boa, amorosa, correta. Tem que ser uma pessoa estável. Se você realmente acaba sendo cidadão, uma pessoa estável, aí sim você começa a afirmar mais os seus valores, para daí você conseguir o que você tanto quer, que é ser feliz. 야, 올해 따뜻히 빠르들 지야 되zelando. 안나바죠 나준디니만 대시 자원디 간래야 살보 마차와다 디파리라 따티오틀리 질릭 지글이야 아 랍사르베 어디 카드카드양 tobalem 저도 살보 마차나 니버터. Então hoje a gente vai começar então com esse segundo pilar, que é o pilar do treinamento superior em concentração, tá? Que é o ser uma pessoa absolutamente estável. Não adianta, se você não é estável, se você acaba mudando o tempo todo, então na realidade você vai cultivar as causas para sua própria insatisfação e problemas, tá? E eu gostaria sempre de relembrar que o que vocês tiverem de dúvidas ou pensamentos, ou na prática uma coisa, na teoria outra coisa, se vocês quiserem falar qualquer coisa, imediatamente vocês podem levantar a mão e falar, tá? Não precisa esperar 1 hora para perguntas e respostas. 살보 마차나 perguntas. E se tiver alguma coisa que vocês não concordarem ou que vocês não tiver claro, por favor, mandem as perguntas. 아야. 다데네 미 템보지 다 미랑스 요바지 아니 차버체발라 주 탑람 니바데 가르송요레즈 딩인진지라 바세 테송오레. E para se tornar uma pessoa conhecidamente como estável e firme nos seus valores, estável, ali a gente observa o que está escrito nas escrituras sobre treinamento em concentração. 미트 템보 민두제아도 주드 나조 주볼라 주 타야 마레 주드 가르레즈 난가 삼로 템보요나 미트 템보 난가 삼로도 템보 메나 미트 템보 메바. Essa pessoa é estável, não é estável, é firme, não é firme, a gente não tem que ficar olhando para o corpo físico da pessoa, não. O que quando a gente considera alguém firme, estável, de confiança, o que a gente observa? Observa a conduta dessa pessoa, como que essa pessoa ela se comporta. 페나조 미티 페 지 삼로 나노라 예바나 간종 먼종 삼로 당 돈다 요메 삼마 담다 틴디 삼로 당 야나 미지 지 랍샤데 람사 티지레 지 초초 티 톨레야 지 켈렌 초초로 어디니도소 주가르레지 미테모 메바스. E o que significa uma pessoa não estável? Sabe quando tem uma pessoa que ela aceita facilmente todas as coisas e não só aceita sem pensar muito, sabe? Aceita facilmente sem pensar, sem refletir muito, mas não só isso. Com quem ela topa, se tem uma pessoa de opinião diferente, imediatamente ela muda de opinião. Essa é uma pessoa que na realidade ela não é estável. 페나르츠 미 샴바기 카라 랍랍 티지스 죽데와이나 소소라야 란식 촌니 메바 차도고요. Alguém que segue imediatamente a opinião dos outros. Essa é uma pessoa não estável, conhecida como não estável. 이나야 구바 요바당 펜도 요바이나다 샹기질레 죽나 되게데 아니 나초 티니 몽보지 구바당 어디니 지 펜도 강야 메비 토니 아샹가 카라 라야티 테타랑. Claro que quando a gente está falando agora sobre seguir a opinião dos outros, significa sem um objetivo firme ou sem um propósito firme de seguir a opinião dos outros, e isso que não é legal, isso que não é bom. Mas, obviamente, se vocês estão fazendo isso intencionalmente para beneficiar aquele ambiente, etc., vocês podem mudar a opinião e ajudar as outras pessoas, isso sim. 아야 다나진가 페샤바이나 다나가르 촌디닌 젠더 티신비 까블레 임바이나 소소수보다 소사다가란라샤 임바이나 소소가 심도 간조 먼저래 앞에 철로 참니 로직샤바이나 오코 템보메바 차로고요. Lágrima.
소소 진단 내가 좀 진단 소심 말아 봐. 진단 네네. 소심 바이 송사 어디 갈래야 되는 소소 리보드 다가랑 진단 냠도샤 이번에는 셈바데 배 절로다 간조 모조로 봐 참니 당샤 바이나 comido tempo me va. Outra característica de alguém não estável é, por exemplo, agora durante a aula. Agora, durante a aula, se vocês, o corpo de vocês está ali, certo? O corpo de vocês está sentado e olhando para a tela. Mas a mente de vocês, a cabeça de vocês está passeando para cima e para baixo. E isso mostra uma característica não estável. Ena soso 진단 초비 까블이야 리보다 냠도 셈바데야 진단나나 데토바지. Quando vocês ouvem esse tipo de palestra ou estão em algum trabalho, alguma aula, não só o corpo tem que estar aqui, mas juntamente tem que estar aqui. 소소 지금 진단로 가르사데 레콘나나 레가 제심비 감도 치임바이나 소소 루심 니가데 레공 레가 타가랑 간레 셈 tempo No escritório é a mesma coisa. Quando vocês estão trabalhando, não é só o corpo físico que tem que estar lá, tem que estar junto, essa mente, essa consciência, a atenção ao trabalho. 소소 지금 로레나라 이게 지와 Quando vocês escrevem no computador, ou quando escrevem um livro, 디가 간레 셈 tempo vocês têm que estar absolutamente conscientes e presentes na ação que vocês estão fazendo. Inclusive quando vocês comem. Enquanto vocês estão comendo, vocês estão vivenciando aquele processo de comer. Mesmo quando vocês comem uma fruta, vocês têm que estar absolutamente presentes até no sabor da fruta. E aí, inclusive, o sabor da fruta se transforma quando vocês estão completamente presentes nessa ação. Inclusive, quando vocês estão caminhando, se vocês estão caminhando de uma maneira bem presente, estou no processo de caminhar, etc., inclusive todos os riscos eles se reduzem no processo de caminhar. 다나 지금 트치 당이 지바나 페나가서 랑코르당 아니 바바라 소바당이 지바이나 소소 때 당위 갑달라 소소가 칸레가 티가 칸나야 셈바 템보 자토바이나 아네 토바이나 소소 디니 때 랑코르 다르견라서 Até quando vocês dirigem os seus carros ou moto, enfim, se vocês estão dirigindo o carro presentes naquele momento, no ato de dirigir, se reduz muitíssimo o risco de acidentes, de bater, etc. A gente tem infelizmente a gente tem o hábito, ou a gente tem muitas faltas, muitos problemas no nosso dia a dia. Por que a gente acaba tendo rolando muitos problemas no nosso dia a dia? Porque a gente não está presente nas ações que a gente faz. Em contrapartida, se qualquer ação que a gente se involucrar naquele momento, a nossa consciência está completamente presente naquela ação, com certeza muitos dos problemas ou dos erros que acontecem, eles vão reduzir muitíssimo. Olha, ona da tindiga que suzuga semde tempo de anetaba yomi tablamdeleya tu carriorese tá gum certo. E qual é o melhor método, então, ou técnica para treinar aumentar essa nossa concentração, ou treinar essa mente estável? É a meditação. Em tibetano se chama Gom. Então a gente tem dois tipos de meditação, né? Se a gente concentrar todas as meditações, então tem dois tipos de meditação: meditação unifocalizada e meditação analítica. Então agora que a gente está falando, quando a gente fala do treinamento de concentração, a gente está focando na meditação unifocalizada. Meditação unifocalizada, meditação em shamatha, meditação em concentração. Todos esses são vários nomes dados para o mesmo tipo de meditação.
가르사 수치 차비래. E dentro tem várias técnicas desse tipo de meditação unifocalizada, e uma das principais técnicas de meditação unifocalizada é a meditação em mindfulness. 다 잠바녀샤 그 곰들라야 가리용요레스 디가나 류잠바녀샤 셈잠바녀샤 초잠바녀샤 소라잠바녀샤 아즈미 다 림바도도 지송 이마 Lu, Tsorwa, Sempa. Uhum. Das quatro, e dessa meditação em mindfulness, tem sobretudo tem quatro objetos focalizados, certo? De focalização. E essas quatro mindfulness, ou quatro práticas de mindfulness, então a prática de mindfulness no corpo, parte física, que você observa o seu físico, a mindfulness em emoções e sensações, em intenção, e em fenômenos. 셈 Se traduz como Dharma, mas é fenômenos. 야 다디나니장 담보 류잠바녀샤 자데 가니치라샤고 요레라바이나 E mindfulness em físico, né, ou no corpo físico, o que significa isso? 야 페나조 류델야 치 류다 난게 류즈니 딘디 A gente consegue dividir os corpos físicos externos e internos. 야 다 주치쇼다가조 페나 치류 로드니 삼로 담바이나 주자 지로 리자 텔라소바 오 딘디레야 디니 삼로 담쇼고레 Quando a gente fala sobre os corpos dentro da meditação mindfulness em físico, quando a gente fala dos corpos físicos externos, a gente se refere aos objetos externos de atração sensorial. Então, desde dos objetos de visualização, né, objetos da visão, depois cheiros, objetos tácteis, objetos palatares ou sabores e ruídos. 다 난글류에서 디가나 주 왕보도소 난글류에서 E quando a gente fala sobre o físico interno, né, os corpos físicos internos, a gente se refere às faculdades sensoriais físicas. 다데 천하니기류 이제 양 딘디야 용거 천하니기류 이제 디가나 아완텐드소 베나가조 단단디 류 락바티니도 오도솔레 삼노타나 디고 리고 락바티 천하니기류 Tem também a meditação em mindfulness dos corpos externos e internos ao mesmo tempo, que significa o nosso próprio corpo. Então, esse corpo que é baseado nos 5 agregados psíquico-físicos. Então, esse aqui é um exemplo de meditação mindfulness em físico interno e externo. 다디나니장 맞죠 류잠바녀샤가 나니장 아니 곰리 라쇼당 오딘디데 단단가서 타기 담보 곰야가 운종 곰야데 다 리라쇼직 차데요레 Se a gente utilizar dessa prática de mindfulness em corpos ou físicos físicos internos, externos ou de ambos, é uma prática muito fácil de se alcançar esse estado de concentração. 제단게 제니장 어르초 곰잡이 까블이야 아니 담보 어묵바이나 어묵바 락바 리라오 아니 곰바이나 리라오 토니 곰 데니 데티 톨라 곰시데 야보지데 데니 딜리데제 어묵바 타와 데니 데 야보 차손 데니 야야야야 에치 타모 간래야 림바지니 도바이나 라바니야 타모라파 어디니 지바이나 뱀시 야보 차그레스 고림데마 Por que isso? Porque a gente precisa, não é porque precisa, mas é bom, é beneficioso para a gente utilizar de objetos materiais externos, que a gente tem hábitos, que a gente está habituado a reconhecer como um objeto existente. E são objetos grosseiros, no sentido de materiais que a gente consegue alcançar com os olhos, pegar, etc. Então, se a gente começar a utilizar esses objetos mais superficiais ou grosseiros, e a gente consegue habituar essa nossa mente, conseguir tranquilizar nossa mente sobre a presença desses objetos materiais externos, então devagarinho, de maneira gradual, a gente vai conseguir também habituar a nossa mente, a nossa concentração em objetos muito mais sutis e internos. 다 운종 곰비 까블레임바이나양 담보 ngol야 데네 제네야보데네 남지 가서 랑싱거 우드야 마 칸디 로고요 바이나 디타가랑 라 삼로더 우랑 모토 젬발라 삼로 마다마지 디아페 소소가 셈데 세르보지다 디칸나 템보지기 토니 데네 제네 소소
rugrang te na kon ni ya ma ta ya te urang la sam lo ta ni na te ni chi ni gom jem ni de ya Di Nipadi. Tá, vou dar, cadê? Não, tam posso tam parar. E ainda nessa primeira parte, né, nessa parte da meditação e mindfulness do físico, a gente também acaba usando como objeto de meditação uma parte, um componente do nosso corpo físico, que é a respiração. Então, se a gente né, acostumasse a se posicionar o seu corpo reto e depois levar toda a sua atenção para a respiração, e não só para a respiração, mas como que a respiração ela entra e sai do corpo, quantas vezes, qual a temperatura, aí você muda um pouco o modo de análise, mas a sua mente está completamente focado no modo com que a respiração entra e sai. Nesse momento você está utilizando como objeto focal da meditação a respiração, esse ar que entra e sai do seu corpo. ya tene yang ane so so go ya ngu ya da ma ta ya ni bo de ane ya ma do ya ko do bi cha wa ji do o da to da ti de le ya mu ni ti so wa de la mu ni yang de ya Uhum. Também você pode observar a sensação que você tem na entrada e na saída do ar. Então, toda vez que o ar entra e depois ele sai, qual que é a sensação que você tem nesse processo de inspiração e expiração? ya yang de ne so so na kon ye yo ni cha ga no ni u ya ma yung gu yo song sa na kon ye cho ni u de ya ma shi che do du yun cho ni shi che do ya na ni ga ngo ni cham nyam ga ya ma de ni ro du o di yang ka ko la de ni ga to ni sam lo ta ya Outro passo, outra parte dessa técnica de usar a respiração como objeto focal, né, para meditação focar simplesmente em um dos lados da narina, uma das narinas, né? Se a narina esquerda é a que está puxando o ar com mais força ou a narina direita? Quem está entrando com mais calor ou com mais frio? Enfim, você começa a analisar utilizando as duas narinas. ya tene yang zo ru ya ma tang wi ka le ya ru ya ngu mo de ka na tang mu do de ji ne de ji de Ou quando de uma das narinas entra um ar frio, certo? Depois, quando ele sai, sai quente. Então, aí a sua atenção está completamente focada nele. Então a sensação é quente, é fria quando entra e quente quando sai. ya tene yang ti ga ru tang mo de pe na de ni ji ne tene ru ya Quando a gente inspira, com ambas as narinas, Dini pari mato trauma do corpo me dá. é como se fosse que a gente sente frio só até aqui, agora, certo? Mas se a gente começar a aumentar a consciência, a gente consegue sentir o frio até aqui e às vezes até no peito. A gente consegue sentir absolutamente o frio do ar que entra em todo o processo respiratório, inclusive em todo o peito. E você vai sentindo o ar frio se espalhando pelo seu peito. Vamos fazer uma prática agora, um segundinho. Tentem perceber agora. Tentem perceber agora. Sentem, concentrem a sua atenção. Concentrem se concentrem simplesmente na inspiração. Até onde vocês conseguem sentir a temperatura fria do ar que entra pelas suas narinas? Como vocês sentem? Até onde vocês conseguem sentir a presença do ar e da temperatura desse ar que está entrando? Mas é para vocês serem honestos com vocês mesmos. Se vocês sentem, então, vocês sentem a temperatura fria, digamos assim, só até aqui, mas vocês, não, eu vou sentir mais, vou sentir ao menos até a testa, depois até o coronário, até embaixo, não é para pressionarem nem para mentir para vocês mesmos. Devagarinho vão sentindo. Vai, Ju. A pergunta, quando você inspira, você segura quanto tempo? Por exemplo, agora, estava inspirando. E aí eu fiquei segurando, mas
Qual é o tanto que você pode segurar e não deve segurar? Yartara. Yartanga ni martara. Ani zingore pe zingomare. Tanda penanga yartanga ni pe mampozinira. Katsobartu zingores. Não precisa segurar, não. 내거 만지. Agora, nesse exercício que a gente estava agora, não é para segurar, tá? É para respirar natural. Natural. 내거 만지. Uhum. Por agora, nesse exercício de agora. Tem várias técnicas. Na de agora é assim. 되네 마땅한 온데 가나 우리 마땅한 온데 가나 양 차보데 단단가 존들이지 되지 네 나고 온데 네 노지 마도 마처럼 왔데 네 용거래 이마 이나 소소로 우리 마땅한 데 가나 되지네 네 차보데 네 로아나니 샤잔디니 야진 여기 나고 부니 마마 Então vocês já sentiram a inspiração, certo? Então vocês se concentraram na respiração, na inspiração. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo exercício, só que o inverso. Vocês estejam conscientes do processo expiratório. Então, vocês inspirem, não precisam segurar, Julieta. Então, inspirem. E quando vocês expirarem, sintam. Primeiro, levem a consciência no nariz, na região do nariz. Como que vocês sentem o ar saindo? Quente, não quente, rápido. Se concentrem nisso agora. 가르쳐 보다디 오다 다나 저런 거 지와다 단 추니 맞죠 영 대다 다기나제 우야 마 당야디 찌가리오레즈 등아서 영 로알라 펜도 영야가 우 되리지 당나 페나가죠 단단가죠 되리지. Por exemplo, agora relacionado com a sua pergunta, Julieta, quando a gente acaba inspirando com consciência e expirando com essa consciência, a gente consegue sentir da onde está saindo o ar, passando pelo peito, saindo do pulmão, passando pelo peito, etc. Isso beneficia, inclusive, as funções pulmonares. Por exemplo, agora... Por exemplo, quando a gente pensa no processo respiratório, somente o pulmão, digamos, a imagem do pulmão aparece na nossa mente, certo? Mas na realidade não é isso. O processo respiratório ele envolve todo o corpo, sobretudo toda essa região abdominal. Toda a região abdominal ela acaba se expandindo, expandindo ao contrário, como é que fala? Doutora Eutime? Expandindo, não sei como é que fala, mas expande, depois reduz, mexe tudo isso, contrai, contraindo. Então não é só o próprio pulmão, né? Então, tanto a parte abdominal, toda a parte abdominal, o pulmão, o peito, tudo isso está se movendo ao você respirar. E quando você se torna consciente desse processo, você é como se você expande os movimentos dessa região, então você também está beneficiando essa parte física. Assim também a eficiência pulmonar. A saúde pulmonar, digamos assim. O ano passado, retrasado, quando a gente sofreu pela pandemia, pelo Covid, então a maior parte de nós teve nossos pulmões afetados. Então, um dos modos de tratar isso... Um dos modos é meio que respirar com o abdômen. Respirar... Peraí, deixa eu mostrar. Então, ele está respirando, mexendo a parte abdominal. Então, quando vocês inspiram e respiram, então mexam o abdômen, mexam a parte abdominal, umbilical, sabe? Aí inspirem e expirem utilizando intencionalmente agora a força abdominal. E quando vocês inspirem, então o abdômen ele se expande. E quando vocês expiram, então o estômago e toda a região abdominal ele se contrai. E aí vocês fazem esse processo de contração e expansão abdominal. Então agora façam esse exercício por um segundinho de inspirar, encham completamente os seus pulmões e depois
ruia onde cala tambo toco não não Inspirem completamente, não só para encher os pulmões, mas mandem o ar para baixo, para encher toda a região abdominal. 아니 림바 니바데 올라와나 양 저거 나지네 때 팔로 니바데 Aí 올라와나 vocês 디니 말이다 expiram. Vocês expirem. 저거라 다다 Expirem tudo. 디니 갈래라 Aí agora inspirem de novo. Inspirem de novo. A segunda inspiração. Primeiro para encher completamente a região abdominal. A região abdominal está completamente cheia de ar. Aí vocês vão para a parte, a intenção, para a parte pulmonar. 야 되지 다 때에서 교선 통해서 말이야 아주 tambo 참아 절로 디니 갈래 Primeiro de tudo, vamos começar o exercício 디니 juntos. 올라와서 양 디니 올라와 또 Então vamos fazer esse exercício juntos. 인다 Então, primeiro de tudo, inspirem. Deixem completamente vazio, tá? Então, inspirem, fiquem com toda essa região abdominal e pulmonar vazios. Aí agora vocês inspirem. Ao inspirar, mandem primeiro para a região abdominal, depois para a região pulmonar e os seus pulmões como se fosse que vai se expandir, e depois, por terceira, a última fase, inflem o seu peito. 다 뜻수 참아도 대숨가도 장사디 가나 디니 수수 딱이 그거 지와 디나는 용한테 가 우때 즈음 Aí depois disso, depois que preencheu a região ventral, a região pulmonar e a região do peito peitoral, aí depois disso vocês tranquem a respiração. Segurem um pouquinho. Façam esse exercício agora. E aí vocês veem quanto tempo vocês conseguem segurar essa respiração. E aí quando vocês não conseguiam mais segurar, aí devagarinho vocês, intencionalmente, vocês liberam o ar que está preso nos peitos, depois o ar que está preso nos pulmões, e aí o pulmão ele volta a ficar um pouquinho mais contraído, e aí por fim liberem o ar que está na região ventral, e aí o ventre ele se contrai um pouco. 다디니 야 루이 나로라 ngobi yombi kavleya garche koreesina chelo ko dini jonwi ka kham ka soso ko likhamleya ani phembi ka longo niba da dini niba yaga to sama to soso ru da nyam to soso ko liko ani lowa da chimba da dadi to sama nalola pe atini pa chu ngop to so sama pa dini jini pa londo on ka soso ko chi likhamla yobi nasala so pa to sama ru da nyam long zorgodan da di jamda yorba to sama pa chelo pa ru da nyam pa ton so sama odini samlo tanto na yago yore. Enquanto vocês estão no processo de inspiração gradual, primeiro inspiração e enchem a região ventral, pulmonar e peitoral. Depois, quando vocês expiram, esvaziem a região peitoral, depois pulmonar e ventral. Nesse processo de inspiração e enchimento dessas três partes e expiração e esvaziamento dessas três partes, pensem que vocês estão, primeiro de tudo, inspirando um ar puro, branco, puro de limpeza. Vocês estão inspirando tudo que é puro, tudo que é mais puro e limpo. Vocês estão trazendo para a sua região ventral, pulmonar e peitoral. E tudo que está dentro do seu corpo psicofísico, tudo que é de doenças, de preocupação, doenças mentais, emocionais, etc., vocês, junto com a expiração, vocês vão liberar a parte que está dentro do seu peito, pulmonar e ventral. Ok? Se vocês tiverem perguntas, sobretudo do pessoal aí que já faz essas práticas, junto com o pessoal do Marcelo. Isso. Se vocês tiverem perguntas ou mesmo experiências para enriquecer, ou dúvidas, ou que faz sentido na prática, mas que na teoria, mas que na prática às vezes tem dificuldade, por favor, façam. Pergunta? Pergunta não. Não, pergunta não. Eu tenho uma pergunta. Ju. Minha pergunta, eu segurei, mas não sei se é minha perna, mas eu sentindo até na perna, no corpo, assim. É normal ou não é normal? De segurar a perna? Não, assim, ó, eu inspirei,
E eu segurei, mas eu segurei parada aqui, de repente eu comecei a sentir numa perna um movimento. Começou a sentir a perna. É, Trước đây parang informações, né? Entendeu? Nga ukti sama martangara, yartang, ani zine, yargun, ani zine, zimpetitse, nge kampa shupshin potsorson sa. Karina di taktare mare. 깜바 Kampa la tsorson. 알레 데 오니 진짜 그 깜발도 저요 저거다 로아다 야로아 또 어디서래야 저러 가라가라래도 되니 저도 여기 나로 심리 대원이 가나야 야로아다 디게 나로래야 나사로 되니 도 간이도 가까리요메 어디니 Na realidade, quando a gente faz esse trabalho, esse exercício, é mais um trabalho superior mesmo, da parte superior do corpo, né? A perna, na realidade, ela não tem muito a ver com esse exercício que a gente fez agora. E sim é você trazer a consciência para essa parte superior do corpo. Sobretudo, a parte ventral, pulmonar e aqui, sabe? Do peito e superior aqui dos ombros. Então, é mais essa parte aqui que a sua concentração tem que estar mais ativa. 지제는 저런 거 듣는 깜바니야 뭐 Ou então talvez o que você está fazendo é trazendo todo o ar, você está inspirando todo o ar, inclusive que está dentro das suas pernas. Só brincando. Trazendo a vitória para nossa questão. Ani Esses captura di titola ni pento captu kare ani katu pontos de virar um litígio. shala ni sha kusim sin de adi tipo ni nyamlen chegore si amena katuina 그 제시어도 가르에서 가서 저기 서서 야라 얘네 지금 동바 주소 저때서 뭐 삼보체 아니 저기 되니 저 언론다서 때저 반즈 로산도 되니 사자 상만도 되니 갑래야 아니 서서 되니 지는 좀 딱히 나지 지는 바디니 되니 진 되니 좋던나 펜도 체요레스 Bom, e quando que é bom, né, fazer esse tipo de exercício? Normalmente o melhor momento para a gente fazer esse tipo de exercício é logo no início da manhã, assim que vocês acordem, né, depois que vocês acordem, lavem o rosto, etc. Se vocês podem ir para um lugar aberto ou no mínimo perto da janela, vocês abram a janela com um pouco de vento, com ar fresco e tal. Então, nesse momento, vocês façam essa respiração, com certeza tem benefício diário e direto para vocês. 얘네 양을 저 갈라서는 조금 야치 해도 어디니 위치 감로 어디니라 지 되니 종원에서 봐도 디나니 잔디 루스미안도 도서도 되지 맞이는 갈라서니 맞춰서 지니 디파린도 사디가나 되니 소소 디조카디라나 지 사자가니 지레 바이는 소소 지금 대제 담아도 요비까지야 되니 E com exceção de quando vocês estão com o estômago muito cheio, então acabou de comer, nas próximas 2 horas, não é um horário legal assim de fazer, porque realmente vai incomodar as funções tanto da digestão quanto esse exercício não vai ser eficiente. Mas fora isso, fora quando você está com o estômago cheio, qualquer momento, em qualquer lugar, você pode fazer esse exercício. E quando você estiver fazendo esse exercício, em qualquer lugar, você não precisa estar sentado no colchãozinho fazendo isso. Pode estar dirigindo o carro, etc. Isso tem um benefício imediato na atividade que você está fazendo naquele momento. 되네 양 까까래야 야 다처럼 지금 양 요다 지어 당기지 아니 양 까까래야 가르쳐 그래서 다기 맞춰 우짱바라 되네지 그 다기 타마드 로나 좀 되네지 소소로 니바소야다 어디니라 팽교래 양 뭐도 빼 좀니빼 여리모 빼서 깔래 가나요 동바도 좀 말보 찬로야 단다에 빼 우주 양심 거야 되네 요만 소소 오이도 되네지 로아도 소나는 되네 좀니데 아지 예제 소소 초로들이야 강에도 오지 엘레도 지는데 가나 양을까래 봐도 어떤 이버지 E essa prática de meditação focalizada, né, meditação unifocalizada, focalizada num objeto que você decidiu fazer, falando agora sobretudo na parte da respiração, não é uma prática que você tem que fazer forçadamente, né, forçadamente no sentido de, bom, então agora vou respirar e vou segurar essa respiração até meu rosto ficar completamente todo vermelho, aí o meu coração começa a palpitar rápido e aí depois eu tenho que expirar de maneira
forçada, rápida, isso de jeito nenhum você não pode fazer. Qualquer tipo de prática meditativa focalizada no objeto, se for um objeto móvel, como é a meditação em respiração, então você tem que fazer de uma maneira bem tranquila e bem natural. 그냥 하는 이마이나 아니 아마 들리도 지네 들리지 야고 zamtubi. Tadili sani dele Por exemplo, normalmente eu fazia essa respiração diária, conseguia respirar e conseguia manter a minha respiração por bastante tempo até, né? Quando eu fazia bastante essa prática de respiração, conseguia segurar bastante essa respiração. Mas agora eu tô com bastante problema de dores aqui nessa região, então quando eu seguro só um pouquinho a respiração, imediatamente toda essa minha região dói muito. Então, temporariamente, essa prática para mim, ela não é vantajosa. 저런 저기 뭐이나 야 되니 정음다 야 다기나 지금 아저 타마가 로그니 박수위 단다 Através da força de todos, age na nossa abundância. 어디니 가면 양 고인 코리아도 되지 되니 제바이나 잠때지샤 잠때지샤는 돌로지니 아니 뒤롱거 객 세리알라 가르쳐 고리 탑름 가리요레 라와이나 E eu também até ficava, como é que chama? Isso, eu ficava com tontura. Ficava com tontura. Então, qualquer um de vocês, se eventualmente, quando vocês estão fazendo essa prática de respiração, seja enchendo a ventre, pulmões ou peito, e também acabar tendo alguma insatisfação física, incômodo físico, tonturas assim como eu, etc., temporariamente é inteligente deixar um pouquinho essa prática. Mas então, se vocês perguntarem, tá bom, então, para eu beneficiar, né, para eu conseguir alinhar todos esses meus chakras e conseguir alinhar toda essa energia de vento que eu tenho no meu corpo, o que eu posso fazer? 다디가 얼lun거 객파 새로 제발라 탑름지 가리요레람다 맨나 되니지네 소니 되지네. Por exemplo, quando a minha energia de vento está desequilibrada, acaba tendo muita raiva. Então, para eu frear essa minha raiva que eu tenho naquele momento, uma das práticas que eu posso fazer é isso. Então, vocês podem fazer agora, que é juntar os dentes, né? Fazer assim, juntar os dentes e através dos dentes, com a boca fechada, né? E através não, a boca fechada, não os lábios fechados. Os dentes se tocando e através dos dentes, dentes tocando e o lábio aberto, aí vocês inspiram e respiram. Vamos fazer agora juntos. Isso. E que os dentes fechem, tá? Vocês inspiram pelos dentes, pelo ar que entra pelos dentes, óbvio, né? E aí expiram pelas narinas. Então, ó. Então, quando a gente faz essa prática, quando a nossa energia de vento ela está em disfunção, desbalanceada, e aí a gente acaba tendo muita ansiedade ou muita raiva, etc. Então, esse é um exercício extremamente importante, beneficioso. E aí, quando a gente acaba balanceando de novo essa energia de vento nos nossos chakras, imediatamente o benefício nessas nossas ansiedades, etc., a gente consegue sentir esse benefício imediato. Por exemplo, essa aqui é uma técnica simplesmente para substituir quando a gente tem algum problema pulmonar, que a gente não consegue, que o nosso pulmão está muito fraco, etc. A gente não consegue treinar muito o pulmão. Então, essa aqui é uma técnica para substituir essa técnica da respiração pulmonar. Outra técnica. Então, outra técnica que eu mencionei agora, que é sentir a temperatura quente e fria, e a outra técnica
E a outra técnica, então, é a de contar. Cada inspiração e expiração é 1, cada inspiração, expiração é 2, e assim você consegue, se você conseguir contar até no mínimo 7 de maneira estável, sem se distrair, é uma excelente forma, uma excelente técnica de treinamento da nossa concentração no único objeto. 얘네 양치 가려요래 소소 얘네 곰 잡니 다 소소 Outra 간에 대요 나 técnica. 잡으면도 급장 걸려 되나 가르 Independente de como a gente está sentado na cadeira ou no chão, 남진 하신 거 isso não tem tanto tanto efeito. 가와샤 그래 담보 수도데 Mas Derrubou, a dela- forma física, como a gente está sentado, não tem Soro tanto problema. acarando. Mas o que você tem que se concentrar é, Não, como está sua mão, também não tem tanto problema. Lá A sua vai, concentração, o que você tem que levar para a sua cabeça. O que você está sentindo nessa região da sua cabeça? Como é que você está sentindo? 얘네 진이 담보 여기 Então, primeiro você senta Goleia, tranquilo, soro fecha os acarando, olhos, tudo. ou Tem quase uma- fecha os olhos, e aí vai como se você escaneando o corpo. Como é que você está sentindo a coronário, depois o seu rosto, depois a região das bochechas, depois do pescoço, os ombros, os peitos, os braços, o tronco, a cintura, as coxas, os joelhos, as batatas, etc. Que sensações está acontecendo? A mesma coisa aí, devagarinho, ao contrário. Aí vocês vão subindo. Joelhos, coxa, depois toda a região ventral, etc., até a coronário de novo. Qual a sensação que vocês estão tendo? E aí vocês sobem e descem nesse escaneamento físico. Assim como você falou, Julieta, sobre a sensação da perna. Como você sentiu alguma coisa na perna. Você tem que ser consciente de que sensação tem. Mas vocês não podem criticar a sensação. Uma sensação incômoda, não incômoda, gostosa, não. Isso vocês não critiquem. Simplesmente se vocês estão sentindo ou não. Então, essa é uma outra técnica de escaneamento físico e tentando ver como é que vocês sentem o corpo. 다 되니 운종음도 수소수고라 되니 지야마 되니 지초르 되니 제바이나 펜도도 가리오레지 수소가 셈데 수소가 다고 잡토야지 수소가 셈데 남도 남비원도 만도지 차기요레. Bom, então essas são algumas das técnicas, tantas outras técnicas, né, que tem. Mas aí vocês podem se perguntar, e qual que é o benefício? Por que você está falando tudo isso, né? Na realidade, tem um benefício imediato para todos nós, independente do nosso credo religioso, nacionalidade, etc., como a gente vem falando. Por quê? Quando a gente treina a nossa mente, a gente está treinando a nossa mente a ficar estável em um objeto. E quando ela se torna estável, ela se torna concentrada, estável, ela evita essa mente falante. E essa mente falante ou esses outros pensamentos secundários é que acabam nos trazendo muitos problemas. 소소가 셈데 소소가 다고 잡토바 E se a gente consegue controlar nosso próprio pensamento, 남도 득자 드라마다 aí a gente consegue evitar os pensamentos negativos. Qual que é o benefício disso? 디르산이 계획가 나사 셈레야 남tra Se a gente consegue controlar isso, com certeza, depressão, ansiedade, solidão, sensações de solidão, por exemplo, com certeza essas doenças mentais, emocionais, elas também são, a gente consegue também preveni-las. Hoje em dia, no mundo, a gente dá muito valor a estruturas financeiras, né? E não só estruturas financeiras, a gente tem uma boa condição financeira, mas segundo e muito importante é o nosso conhecimento. A gente precisa ter excelente conhecimento e estrutura física, certo? Mas não é só isso, a gente tem que sim ou sim, junto com o desenvolvimento da parte estrutural, física, financeira e conhecimento, sim ou sim a gente tem que saber como evoluir, como transformar o nosso modo de pensar. Quanto mais condições financeiras, quanto maior conhecimento a gente tem, se a gente não sabe como pensar, a gente se torna muito mais estressado, muito mais ansioso, depressivo, etc. E por que isso?
아니 나르게 Porque a gente 체로 acaba fazendo cresce naturalmente a arrogância, 착도 체로 uma inveja imedida, 노착 체로 uma, control 체로 um apego gigantesco, Ranchismo, raiva, cheiro. egoísmo, 아니 소소 파마다 e junto com isso 아니, a gente acaba não sozo reconhecendo e nome respeitando da- a nossa 아니, própria tumba. família, os nossos próprios pais, 아빠를 레바 큐로 nossos vizinhos, nosso relacionamento acaba se tornando muito pobre. 제가 드니 로샤요레스 E vai acontecer isso se a gente Isso não, tudo, né? não transformar o nosso modo de pensar. 주 가르만디 와레 라바이나 E principalmente, e aonde que está a raiz de todo esse problema? 맞죠 야기 당에도 철로 짱짱 삼로 당에 Porque quando a gente pensa em preciso me desenvolver, a gente só pensa em desenvolver parte externa. A gente não pensa em desenvolver aqui, parte interna, que é a parte de pensamento. 가르레 람나 나라 Por quê? 고모 종나 다가랑 게디 Porque a gente pensa, ah, se eu tiver grana, tá certo. 나라 고르사 종나 다가랑 게디 Força? 고르사 뽐보다 드니 고르사 Ah. 뽐보 다도 Se a gente, 톱당라나 ou se a gente conseguir uma boa posição no trabalho, tá certo. 다가나신 그 게라 첨보차나 Se eu me tornar famoso, então é isso. 다 드니도 Isso é o que a gente acha como evoluir, certo? Mas quanto mais a gente tem de situação financeira, se a gente pensa, ah, eu não preciso mais me relacionar com ninguém, no sentido, eu não preciso mais depender de ninguém, porque eu já sou famoso, já sou rico, etc. Não é assim. Mas na realidade, para a gente conseguir subsistir neste planeta, para a gente simplesmente subsistir neste planeta, a gente subsiste simplesmente porque a gente depende das outras pessoas. Ninguém consegue viver nesse planeta sem depender ou sem a ajuda, sem a dependência de outras pessoas. Não existe absolutamente ninguém que consegue viver absolutamente sozinho, dependendo de si mesmo neste planeta. Então, por isso que na realidade, na realidade, a gente sabe que teoricamente é assim, né? É óbvio que a gente não consegue, né, subsistir ou sobreviver nesse planeta sem depender da ajuda das outras pessoas ou sem as outras pessoas. Mas não é isso que a gente vive, não. Como que a gente vive a nossa vida, como que a gente percebe as nossas coisas, o nosso dia a dia se eu tenho o meu nome, se eu já estou famoso, se eu já tenho uma boa posição na minha carreira, o que for, se eu tenho grana, se eu sou uma pessoa independente, aí eu não preciso, independente, ou seja, eu não preciso depender de outra pessoa para eu me manter. Isso é um entendimento absolutamente venenoso. E da onde vem esse pensamento negativo? É porque de acordo pela falta de consciência, pela falta de primeiro de saber reconhecer o que significa um pensamento virtuoso, positivo e reconhecer que isso é negativo. 다때페 기체모레즈는 송고리 대가르 줄리다 만드와세고 가르레람나 잠불링은 미참마 추켈랭케 마레 대연소 줄리다 만드비 상주 대가서 따르페지 땅토이나 페나 부추주니 가서 야지지 땅토이나 마옴바 안잠불리데 딜리데세 트라가지 용야가 레와용고 요송사 디 줄리다 만드비 상주에서 주 삼로고 E por isso que hoje em dia tem tanto, se fala tanto da educação secular, né? O próprio Dalai Lama é tão promotor dessa educação secular, que o que significa educação secular de valores humanos? Significa, independente de qual credo religioso, nacionalidade, classe social, etc., isso não importa. O que importa é quais são os valores necessários para se tornar uma boa pessoa, quais são os benefícios.
privados, particulares e para aquela sociedade. Por isso que, junto com a educação financeira, junto com a educação profissional, educar as nossas sociedades, sobretudo desde pequenininho, desde as escolas, desde os primeiros anos de escola da criança até evoluir para a faculdade, depois aquela sociedade, ela vai se tornar uma criança e depois ao redor aquela sociedade vai se tornar muito mais consciente dos benefícios de bons valores e das faltas de não se ter bons valores. 다 나로 저거 뭐세 대 간디지 구그레 라바이나 레 O que 다가라 a gente quer da nossa vida? 치 벤저르 야긴도 고레 시어 야긴도 고레 띵니다 냠도 셈고 야로 O zanjo que a gente tem que fazer, então, da nossa vida, que é, sim, a gente tem que se preocupar, sim, em evoluir ou desenvolver a nossa parte financeira, sim, junto com o nosso conhecimento, perfeito, é importante isso, mas não só isso, por favor, entendam, e sim, tentar conjunto com isso, tentar a parte de valores. A parte de valores humanos é o que realmente vai fazer com que aquela pessoa que está com boa condição financeira e conhecimento realmente alcance o que ele tanto quer, que é aquela felicidade que ele busca. 뭐야 제자 다 셈고 야로 zanjo 세 대 가솔 Então, por isso que o desenvolvimento é direcionado a ser uma boa pessoa. E por isso que para se desenvolver na direção de ser uma boa pessoa, para conseguir o que tanto quer ser feliz, por isso que a gente acabou mostrando para vocês que para alcançar isso, tem essas duas primeiras técnicas, que é a prática superior em conduta e em concentração. 디 나네 장아로 저거 삼로던 기로아 땅으로 제발라 E para transformar principalmente o nosso modo de pensar, primeiro de tudo, a primeira técnica para transformar o nosso modo de pensar é a meditação. 마또 나 저거 셈 기로아 땅으로 제발라야 맹강 나란도니 갑잡니 기로아 땅 토야다 메자니 나 저거 삼로 기로아 땅 토야 싸우니 E não como talvez a gente possa pensar que é para transformar o modo de pensar ou qualquer doença mental, emocional, então vou lá no hospital e receber uma injeção para mudar o nosso modo de pensar, não é assim que funciona. Ou então achar que só porque eu estou vestindo uma boa roupa vai mudar o meu modo de pensar, não é assim. Ou então se eu tô gostosa, eu vou mudar o modo de pensar, não é assim. Então, como a gente sabe que não é assim, então para se transformar, então para transformar o nosso modo de pensar para o lado positivo, virtuoso, então primeiro de tudo a gente tem que cultivar o quê? Um novo hábito. E essa habituação, essa nova familiarização significa meditação. Certo, Marcelo? Aliás, toda essa série de palestras que estão acontecendo mensais foi graças à doutora Eutime, ao Marcelo e a todo o pessoal que eles estiveram aqui em fevereiro, não foi? Janeiro, fevereiro, aqui na Índia. E aí eles que fizeram essa solicitação, esse pedido para fazer isso, e eles também foram muito, muito queridos em abrir não só para o grupo deles, mas abrir para todo mundo, né, receber essas reflexões diferentes. E o Marcelo foi o primeiro que falou assim, não adianta só fazer meditação em concentração, sendo que os valores, às vezes, possam estar errados, etc. Porque bem concentrado com valor negativo também não é beneficioso, né? Então, graças à solicitação deles, que tudo isso daqui também está acontecendo. A gente também recebeu, a gente recebeu uma pergunta online, que era sobre, vocês lembram? No grupo também tem? Karisam? Kilsi ngatsora tanda ani mizambo chogla ni yargi joya ina anda chitsogi mirik kepar tis churu tanya tando ani nari tando di ani peto careiores que era sobre como chama o benefício, se falar o tempo todo de valores humanos, etc., aonde que realmente beneficia e qual que é a parte prática do benefício para reduzir as diferenças, como chama? As diferenças sociais, né? Para reduzir as diferenças sociais. Deixa eu ler aqui a pergunta. Como os valores humanos podem contribuir para a diminuição das desigualdades? E se eles contribuem, como podemos usá-los? Menos como mantra
e mais como uma prática na vida da relação com os vulnerabilizados, entendendo que a sociedade hoje contribui para que as pessoas estejam nessa condição de vulnerabilidade. Ale, Yankartik, perna, mizambo tira, mizambo se ali perna jamira, dom papema um pouquinho yoresra, ou da chitsot sama mi rikti kepa dia sen churutaya ngamolam kya indi macheches kesra di pentoran yo maresra kesra tensa su chitsoki jotang su chitsoki jotang laktene tagarang kepa di cheru drona mato kyone churu drogyo mares di chena ni pento kades chagore. Lasso tati ngoni tanire Essa é uma excelente pergunta. samlo nalo le yimji ki chabarsena mindu kariyore se dikan orchi ke tatang petikya ani miri karna ke adine tatang dana jing ke yonde yome ke tatang penjur chechung ke tatang ani thotang chechung pombo da yobo pe tindi ke pe yimji ke tatang senamdu samlo nontre chende hajing ke shikchemo odine chade yore. É uma excelente pergunta, por quê? Porque é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Hoje é exatamente assim que acontece. Então, hoje a gente vê nas sociedades em geral, ocidentais e orientais, muito forte essas desigualdades. E é uma desigualdade geral, uma desigualdade não só de pobres para o rico, não só uma desigualdade de cores, né, um mais escuro com mais claro, ou mais claro com mais escuro, ou de conhecimento, você tem menos conhecimento, mais conhecimento, só porque você tem uma posição melhor, então eu te olho de uma forma, ou te trato de uma forma diferente a uma pessoa de uma posição inferior na própria empresa, ou no próprio ambiente de trabalho, etc. Enfim, tem esse tipo de desigualdades em todas as classes sociais e em todos os lados deste planeta. Assim como também tem atitudes, são atitudes obviamente extremamente negativas, vergonhosas e negativas, assim como também redução ou, como é que fala isso? Inferiorização, seja aos vulnerabilizados, às mulheres, porque a mulher numa sociedade mais masculina, porque a mulher é mais fraca que o homem, porque tem um certo apelo sexual, é pior do que um outro apelo sexual. Enfim, tem, por qualquer motivo, alguém que se considera superior àquele vulnerabilizado acaba looking down, acaba, como é que fala isso? Reduzindo, olhando meio que por baixo a outra pessoa. Rebaixando. E da onde vem tudo isso? Da onde vem essa percepção negativa? E da onde vem essa atitude tão negativa de... Qual que é o nome da palavra em português que você falou? Rebaixar. Essa atitude negativa de rebaixar a outra pessoa que você considera inferior a si, etc. Da onde vem isso? Está enraizada aonde na gente? Está enraizada em dois tipos de atitudes mentais, ou formas de pensamentos, ou mentes. Que é a mente que se considera muito mais precioso do que os demais, e a mente que considera que só você consegue fazer o correto. Então, essas duas atitudes ou percepções, que só você sabe fazer o correto, que tudo que é correto é você que faz, óbvio, e que você é muito mais precioso que os demais, baseado nessas duas atitudes mentais, essas atitudes acontecem. E para reduzir, então, a primeira raiz desses entendimentos incorretos, que é essa mente que se considera mais precioso que os demais, o que você tem que fazer? Qual que é o antídoto para fazer? É cultivar de novo a consciência que os demais são muito mais preciosos do que você. Cultivar o amor e a compaixão a todos os seres. 다 옌고세아데 이거 삼로드 식총리 당와라 가르고 요레 시디간이야 아니 지 랑엘라 세와 랑 미리라 세와 랑 자캅라 세와데 야 식치 치리당 옌고도
tsewa de shiri dang jaba ina jengo de shik chongri do shagri rangni la tsewa rangi kimsang la tsewa rangi miri la tsewa de yo chok yo go de es imba ina ya rangni la jengo rangi kimsang la jengo rangi miri la jengo rangi gyarkab la jengo che shaba ina rangshin ga janda la ya tongshong de leong gu yores. E para reduzir a segunda atitude mental, que é aquela atitude de só você consegue fazer, só você, tudo que é melhor é você que faz, obviamente, e só você consegue fazer isso. Essa atitude negativa, como que você consegue reduzir? Primeiro de tudo, ter amor próprio, cultivar amor a si mesmo. E não só cultivar amor a si mesmo, cultivar amor à sua família, aos seus vizinhos, às suas pessoas, à sua cidade, ao seu país e aos demais seres. Por que isso? Porque quando você cultiva amor a si mesmo e aos demais, você reduz naturalmente aquela percepção que só você consegue, você reduz naturalmente aquela mente de rebaixar os demais. Por quê? Porque se só rebaixa os demais, porque você acha que você é o superior. Se você acaba cultivando amor a si mesmo e aos demais, você acaba não naturalmente diminuindo aquela atitude negativa de rebaixar os demais. 야, 다 디나네 장 빼나 나로라야 다 딘디가 지 젠고 디캬즈네 딘디가 지 가임지 그 삼로 디캬다 마용와라 펜도 치쇼 당알라 가르 종스 디베 여름 뭐지 지 가르송레스 다 나츠 참말라야 가르고 삼로 가르고 그래서 미 치기르 그 두시자 잠볼링 그미 참마 코야미 나야미 나츠 미임바 치기르 삼비 삼로데 오다테 야고지 요토와이나 아니 딘디가 지 미리카 예임제다 E um dos conselhos mais importantes, mais preciosos que eu já recebi, que eu ouço, né, que a gente ouve bastante, que o Dalai Lama sempre fala, para reduzir essa mente, essa postura de se considerar realmente quase que a última bolacha do pacote, sabe? O mais precioso de todos, e que o único precioso de todos, é cultivar não só o amor a si mesmo e aos demais, mas cultivar a consciência, trazer a consciência que todos somos exatamente iguais no sentido de sermos seres humanos. Por que isso? Quando você se relaciona com outra pessoa, independente da classe social, etc., ele é um ser humano assim como eu. Ele é uma pessoa assim como eu. Eles todos são seres humanos assim como eu. Então, na hora, aquela mente que se considera super inflada, superior, ela se reduz e se iguala ao outro, porque o outro é igual a você no sentido de ser humanos. Todos somos iguais no sentido de ser humanos. E é tão profundo e tão especial esse conselho que realmente, ao menos para mim, já me ajudou muitíssimo. Por exemplo, agora que a gente está conversando, se eu estiver pensando, enquanto eu estou falando com vocês, se na minha motivação, no meu pensamento tem, eu sou Geshe, eu sou budista, eu sou tibetano, etc. Se enquanto estou conversando, essa mente está atrás aqui muito forte para mim, naturalmente eu vou me sentir distante de vocês. Mas se a gente acaba não pensar isso, se pensar enquanto estou falando com vocês, eu também sou humano. Ele também é um ser humano, ela também é uma ser humana, etc. Todos nós somos seres humanos, então somos todos iguais. Então, se essa mente ela aumentar, então naturalmente esse distanciamento emocional ele se reduz. E aí, ao cultivar isso e ao reduzir esse distanciamento emocional, naturalmente a gente vai ter todas as relações que a gente tiver, de vizinho, de família, etc., naturalmente vão ser muito mais harmônicos. Mas se a gente não fizer isso, e só como aqui na pergunta, achar que a gente não tem uma atitude dessas, mas a gente acaba sempre rezando, que todos os seres sejam positivos, que todos os seres sejam felizes, etc. Então, na realidade, vai ser uma reza completamente vazia e também não vai ser beneficiosa.
아니 셈을 때 Só da gente rezar muito, a gente não se transforma, certo? Além de rezar, o que a gente tem que fazer é meditar. E nessa meditação, a parte da meditação é que tem que transformar. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente se familiariza com atitudes positivas, só ali que a nossa mente se transforma. 야라서 다 Acho que agora chegou no nosso horário limite. 어디 인송자 다 드링이 넘버 졸이야 아주 나로서 처음에 미 템보지다 미 란식 토바지 제고요 바이나 주 가르고 요래 지디가나 아주 안에 띵인증 냠레 띵인증 곰데 고요레스 다 띵인증 곰탄들이야 곰탄 릭먼더와 몽보요 비나네 내 채널 졸이야디 트람바니에서 곰탄 직 디나니 장아주 라바라바 오운종고 돌아 주 오우당 아주 리그 어디니 직 룰라무니 트람바니에서 곰탄 라바직 디리 내 채널 졸이야 주바이엔스 아니 지마게디 양즈다 나노라 양아주 어디 콜라 곰고 콜라야 카라카라 양 지마가 나노라 양 트람바니에서 곰탄 텔레 림바도 카시지 라위엔스 Bom, então, a nossa conversa de hoje agora chegou ao fim, né? Nosso encontro de hoje chegou ao fim. Então, o que a gente falou hoje foi, como todos nós queremos ser felizes, então, primeiro de tudo, a gente tem que transformar as nossas próprias atitudes. E a transformação das nossas próprias atitudes começa com a transformação de formas de pensar. E para a gente transformar a nossa forma de pensar, a gente tem que se reabituar. Reabituação, familiarização é a meditação. E quando a gente acaba meditando e trazendo a nossa consciência para o tipo de atitudes que a gente tem, então com certeza as nossas atitudes são muito mais beneficiosas e o resultado é o que a gente espera, que é ter muito mais tranquilidade, mais paz nesta própria vida. Então, por isso que hoje a gente falou sobre o segundo treinamento superior, que é o treinamento da concentração, a pessoa estável, concentrada para o lado positivo. E aí, então essa era a minha ideia hoje, dentro dos treinamentos em concentração. Primeiro de tudo é a parte da meditação unifocalizada, né? Dentro da meditação unifocalizada tem tantos tipos de meditação, uma delas é da mindfulness, dos 4 objetos principais de mindfulness, e hoje a gente usou bastante mindfulness na parte física. Depois, nos próximos encontros que a gente vai ter, eu gostaria de entrar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais de exercícios e reflexões sobre essas práticas de mindfulness, depois entrar nas outras partes de meditação e até, por fim, o treinamento em concentração, tá? Então, esse era o meu plano hoje. 드니 저런서 지와 드니 요바이나 이게 돈이 드니 땅대와이나 지마 가서 진다 나로라 지와도 solaya 지 렌도디 hoje sobre Bom, então se qualquer pergunta ou técnica sobre esse assunto ou sobre qualquer coisa da vida de vocês, do dia de vocês, por favor, tragam, que é sempre muito especial. Vocês podem mandar pelo grupo do WhatsApp, podem mandar para o grupo do Marcelo, pode mandar no próprio YouTube ou no Facebook. Mandem que a pergunta vai chegar e a resposta também vai voltar para vocês, tá bom? Se vocês quiserem também que seja qualquer tema que seja explorado no próximo encontro, no próximo mês estamos em julho, em agosto, então vocês podem trazer também, tá bom? Vocês perguntaram se vai estar disponível no YouTube. Sim, vai estar disponível no YouTube. Eu passei aqui o website do Shide, tá bom? Shide.org, que lá tá o link tanto para o YouTube quanto para o Facebook da gente, tá? E o YouTube deve ser isso aqui, ó, Shide Association. Eu acho que é @Shide Association. Esse all aqui saiu demitido só, mas é @Shide Association, o endereço do YouTube. E eu acho que também normalmente o Marcelo coloca lá no grupo Mente Aberta, no YouTube do Mente Aberta, né, Marcelo? Essas aulas também. Qualquer pergunta, por favor, ou desejo de conselhos ou de ouvir algum tipo de assunto, podem mandar, tá? 드니 저런서 대해서 조기차되어 되나요? Tendila matubi, tijana kashi jorjara eu demar. Aí no Brasil é de manhã, então talvez vocês ainda, alguns não tenham nem ainda comido o café da manhã, então desculpem, mas só de vocês estarem aqui até o final e vocês serem sempre muito atenciosos, mas sobretudo para ouvir essas coisas que é pro lado positivo do ser humano, então estou muito contente e agradeço. Pendo yobaina, jima
E se vocês acham que isso aqui realmente faz sentido, Fechou-se. tem benefício, então, por favor, nos vemos no próximo mês, se tudo der certo, no segundo domingo de agosto. Ah, que é alguma festividade no Brasil, o que que era? O Dia dos Pais. Dia dos Pais, Dia dos Pais. 그래서 그래서 니마 진드기 니마 do Tiendes, quando do Tiendes, depois a gente vem então. Ela não para de falar, ela Não, mas acho que dá sim, tranquilo. Começa o domingo com os ensinamentos. 그렇죠, 가르쳐야 돼. 그렇죠, 초박에 어디니래 그러시니 어디니래 되니 저는 티아라고 어디. 아니 다 참말라 O Geshe está agradecendo especialmente Marcelo também e todo o grupo Mente Aberta, que graças a eles, né, graças à solicitação deles, que tudo isso daqui está acontecendo. Então, especialmente agradecemos a vocês. Então, agora a gente dedica aos méritos acumulados hoje. Kone gondon pever sho, tonye tawa rinpoche, ma jeban, jeba nyamba meba. Kone gondon pever sho, tenpa rinchi choki ma jeba. Chakya nyamba jebi choda. Ninji chenpo yero choba yitande, tete sarar cheba sho, kiawa konda yondana. Rami chuji khwarla nonke, sadana mi yondara. Dorjen changi kumbo nyo to sho. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Se quiserem abrir o vídeo. Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Quem fez isso? Quem fez isso? Tô todo. Ai, que linda, Miriam. Ótima semana. Isso, assim. Boa semana. Boa semana, bom mês. Mandem perguntas. Estamos aqui sempre, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.